Hoje, 13 de junho, né? Nós vamos dar início ao nosso estudo, O Caminho das Virtudes, Educação dos Sentimentos, e vamos fazer uma reflexão sobre o tema espiritualidade nas empresas. Eu estive lendo até porque eu estava na dúvida e eu achei bastante interessante, né, esse tema. Então, vou partilhar agora o ecrã para a gente estudar juntos, né? Deixa eu ver aqui. Kindle, tá aqui. Eu infelizmente esqueci de trazer, não sei, para alguém e eu não vou ter como acompanhar, né? Mas o importante é estarmos com os nossos microfones desligados e buscarmos interagirmos também, né? Então, qualquer coisa que tiver, alguém pode chegar. Desculpa fazer um barulho aqui. A gente pode chegar e perguntar, né? E eu sinto a diferença aqui porque ela é muito rápida. Oh, Deus. Aí tem que esperar iniciar. Mas o tema que vai falando sobre verdade nas empresas é muito interessante porque atual. Porque muitas empresas estão buscando exatamente fazer isso, né? Levar a questão da espiritualidade para as próprias empresas, né? E a gente observa que isso é muito. Então, aqui, vamos lá ver. Jason, né, nesse livro, ele começa assim. Esse item, ele dizendo, né, me chamou a iniciam uma era nova de relacionamento empregador, empregado e cliente, né, que ele fala anteriormente. Empregador, empregado e cliente. E a gente para ver como isso é interessante. Eu até me lembro quando eu comecei no meu não foi o primeiro, foi mais o segundo, né? A relação com os colegas era bom, eram boas, mas a relação com o patrão era péssima. Ela só falava com a gente berrando, gritando, chamando a atenção, esculhando, aquela coisa toda. Né? Então, às vezes eu paro e fico, né, quantos de nós que passamos por essa situação, né, de antigamente, principalmente, do patrão se achar dono do funcionário a ponto de não respeitar, nem respeitá-lo moralmente, fisicamente, dependendo da situação, né? E como mulheres também, né? Muitas vezes a gente sabe que isso continua até hoje. Empresas assim, que as mulheres ainda cumpram a mesma função do homem, ganham menos. Né? É uma coisa cultural que precisa modificar. E o Jason Camargo, ele diz, são obras pioneiras que visam melhorar o ambiente de trabalho de seus integrantes. Eu estava lendo sobre o Google, né? Acho que é sobre o Google. Ele criou em alguns departamentos formas diferentes de trabalho, que elas fizessem. Chinelo de muda, parar para fazer um joguinho, parar para descansar na rede, porque, segundo
os CEOs dessas empresas, isso permite uma maior criatividade, né? Não é que ele aparece sempre apertando o parafuso, né? Então, e isso, algumas empresas são assim, né? E fora algumas que estão sendo substituídas por robôs. Vai chegar uma época que vai ser muito difícil. É que nem, por exemplo, né, a gente a pessoa, por que a pessoa precisa estar sempre se atualizando? Porque as coisas vão mudando. Uma vez eu até perguntei ao Alberto, porque eu não estava conseguindo lembrar, né? Na época que o carro foi substituído, acho que o carburador, por um outro aparelho que agora esqueci de novo o nome. É fogo, né? E tinha pessoas que falavam, eu não quero aprender de trabalhar com injeção eletrônica, eu não quero aprender isso. Mas a coisa está aí, o carro elétrico está aí também, né? É que nem um amigo meu estava me ensinando, a gente vinha vindo, né? Conversando, ele falando assim, eu falei assim, esse negócio de carro sem embreagem é automático, né? Eu falei, eu não sei dirigir isso, não vou conseguir. Ele, não, faz assim, eu estou no assim, você já está no assado, só na próxima reencarnação. Eu quero a alavanquinha. Aí ele brincando, falou, olha só, eu estou com a perna livre. Eu falei, pois eu não vou estar com a perna livre, porque se eu for comprar um carro, quero modelo antigo ainda. Mas são situações, a tecnologia ela está modernizando, né? E aí me faz lembrar de um filme, acho que é Mãos de Luz, alguma coisa assim, eu não me lembro. Eu sei que ele é um médico, mas ele é negro, e tem um médico que é branco, né? Ele não chega a estudar medicina, mas ele é autodidata. E ele faz uma cirurgia, ele ajuda a fazer uma cirurgia, porque salvo o cachorro, ele começou, ele fazia testagem em cachorro. E ele cuidava dos cachorros, não é esse? Isso. E aí as crianças que nasciam azuis, não é? Acho que não. Eu estou confundindo. Ou é esse mesmo? Eu sei que é esse mesmo. É esse mesmo. Tinha uma doença azul, que é de coração, que a criança ficava azulada por causa de um problema de coração. Isso. E ele fazia essa testagem nos animais. Isso. E ele cuidava dos animais. Ele sentia a veia, ele vai ajudar a fazer uma cirurgia, mas ele não podia porque ele não teve a oportunidade de estudar medicina, né? E teve uma série de coisas. E ele sente com a mão. E hoje a gente vê a cirurgia, o cirurgião só fica lá no aparelhinho, no monitor, e vai lá, a câmerazinha que entra. Aí eu me lembro, olha só como é que a vida é engraçada. Quem é que lembra? Eu não sei se o nome era Viagem Fantástica, ou o que era. Era um filme antigo em que a pessoa diminuía e ela viajava por dentro das veias no corpo humano, né? E eu me lembro não me lembro o nome do filme, né? Muito antigo. E hoje isso a gente vê no monitor, um médico lá operando. Por exemplo, a cirurgia da minha mãe de marca-passo, ela tomou uma injeção local. Ela sentiu o sangue descer, ela sentiu tudo que eles estavam fazendo, abrindo, cortando, botando o que eles estavam falando. Ele estava com alunos, né? Aproveitando, estava com alunos falando, pega a via tal, não sei o quê. Ela estava acordada. Uma cirurgia de marca-passo, gente. E um marca-passo, um aparelhinho, o dela é desse tamaninho, já teve marca-passo grande, olha só como é que vai. Certa feita, eu vi numa internet, estão desenvolvendo um tal de rim biônico, desse tamaninho, para aquelas pessoas não ficarem mais presas à questão da hemodiálise. Olha só como é, né? Então, quando ele vai falando aqui sobre essa melhoria no ambiente de trabalho,
Isso ajuda muito, muito mesmo, né? Os empregadores observaram que, tornando a empresa mais aprazível, mais humana e com um melhor relacionamento, a produção e as vendas eram nitidamente melhores. Claro, né? Então, isso daí é a consequência. Se você torna a empresa uma empresa onde há a harmonia, onde há o respeito, onde há a vontade de trabalhar mesmo, fica muito melhor do que aquela que tem competição o tempo inteiro, em que se jogava o tempo inteiro com a pessoa, né? Ah, entra a pessoa tal, entra, né? E a gente vê, por exemplo, né? Às vezes eu era desta ala também, em que às vezes chegava um delegado, mas ele não sabe o que é ser policial, como é que pode ser delegado, tem que sair do policial. Eu abraçava essa ideia, mas hoje eu falo assim, gente, vai mudando as coisas. Ele pode não ter a prática, mas ele vai ter a teoria dentro das leis, o que a gente não tem. A gente, no meu caso, quando eu estudei, a lei era muito, muito. As leis eram assim, simples, porque eu fiz com segundo grau. Hoje exige, pelo menos para delegado, que ele seja formado em direito. Então, faz parte da vida. Hoje, para ser professora, não basta ter escola normal, ela precisa ter uma faculdade. Está certo? Está certíssimo. Evolução, é isso, faz parte. Então, a gente precisa ir aprendendo técnicas novas, trabalhando, tornando um ambiente melhor, um ambiente onde realmente, por exemplo, eu sou da época, eu estudei no Arte e Instrução, né? Em que entrava um professor, todo mundo levantava, né? Lógico que hoje está um pouco mais descontrolado. Na minha época, professor era adoração, todo mundo queria pegar na mão a professora, né? Hoje, se deixar, querem acabar com o professor, né? Quer dizer, então, a gente observa que isso é progresso, faz parte da lei do progresso. E ele continua dizendo: mesmo que alguns tivessem apenas uma visão mais mercantilista de início, constataram depois que a empresa melhorou, ficou mais agradável e houve uma redução tanto nas doenças como nas faltas ao trabalho. Tem uma síndrome, acho que é chamada síndrome de Burnout. Acho que é isso, né? Síndrome de Burnout. São pessoas que realmente passam situações muito difíceis. Aquela pessoa que entra de manhã, ela é trabalho, 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 trabalho. Eu me lembro quando eu fiz apresentei um trabalho, certa feita, num grupo, vários tipos de, vamos dizer, doenças psicossomáticas, né? Que a pessoa acaba desenvolvendo por ela não trabalhar esse lado dela, né? Tem algumas, a síndrome da casa de vidro, alguma coisa assim, mas tem outro nome, né? São pessoas que trabalham em ambientes onde elas não abrem a janela. Vamos dizer assim, a forma do oxigênio, né? O ar-condicionado central. Então, a pessoa fica ali, tudo em vidro, ela não tem contato, ela não abre, ela não vê nada, não ouve nada fora, né? Tem aquelas pessoas que têm a mania de compras, que desenvolve uma enfermidade também que, infelizmente, eu esqueci o nome agora, né? Tem as pessoas que comem muito, né? Então, cada uma dessas enfermidades tem um sintoma e tem um nome. Então, quando leva-se a espiritualidade para uma empresa, não é para que aquela empresa seja católica, apostólica ou bandista, não é nada disso. Espiritualidade, né? Quando isso acontece, fica muito mais agradável, fica muito melhor se trabalhar. Como diz aqui, ele diz assim: certa vez eu fui convidado para realizar uma conferência para os trabalhadores de uma empresa em Porto Alegre.
Peraí, acho que eu pulei alguma coisa, deixa eu ver. Em Porto Alegre, o objetivo maior do convite é para desenvolver o tema espiritualidade na empresa. Como era a primeira vez que eu realizava esse tipo de tarefa, fui procurar nas livrarias locais alguns livros que tratassem desse assunto e que pudessem me auxiliar na tarefa. Tive, então, como afirmei acima, a grata surpresa de constatar a quantidade expressiva de livros que tratam desse assunto. Ainda bem, né? São muitos livros que tratam desse assunto, né? Para algumas pessoas que estão diante dessa pandemia, estão encontrando muita dificuldade no trabalho de home office. Tem pessoas que elas precisam ter contatos com outras pessoas. Tem pessoas que estão adorando porque elas elaboram, elas disciplinam. Se você não disciplinar, tanto o home office quanto o trabalho presencial vai ser uma droga, se você não disciplinar. Às vezes você vai para o trabalho, leva 3 horas de trânsito para ir, 3 horas de trânsito para voltar, não sei o quê, aquela coisa toda. Vai para o home office, mas você não estipula, não disciplina um horário de trabalho, de entrar, é como se você fosse, poxa, como você estivesse na sua empresa, né? Aí alguns acham que fica mais cansativo, outros acham que isso não dá certo mesmo, porque a gente acaba ficando isolado socialmente, não sei o quê. Tem situações que agradam e desagradam. Às vezes tem aquelas situações que você está na empresa e acaba brigando com todo mundo, né? Aí, se você está em casa, você não vai brigar com todo mundo, evidentemente, né? Mas, em compensação, sente-se falta, diz que do contato, que precisa estar com contato, aquela coisa toda. Mas todo mundo fica rezando para chegar sexta-feira. Para chegar sexta-feira, que fica sexta, sábado e domingo em casa. Quer dizer, então sempre vai ter isso, nunca vamos agradar a todos em todos os momentos, né? Então, ele coloca aqui que ele ficou bem surpreso porque ele encontrou muitos livros que tratam desse assunto. E aí ele diz assim: tive então, como afirmei acima, a grata surpresa de constatar a quantidade expressiva de livros que tratam desse assunto. Veremos a seguir alguns tópicos importantes deixados pelos autores a respeito desse magno tema. Visto que nós passamos uma parcela significativa de nossas vidas dentro das empresas em que trabalhamos, sejam públicas ou privadas. E é verdade, né? Se nós pararmos para pensar, fizermos a continha na ponta do lápis, nós passamos muito mais tempo nas empresas ou no trabalho público ou privado do que realmente em casa, né? Às vezes a pessoa sai 7 horas da manhã, vamos dizer, começa o trabalho às 9, trabalha até às 5 horas da tarde, aquela coisa toda, tal, aquela. Então, você passa muito tempo na empresa, né? E quando eu, graças a Deus, assim, pelo menos na empresa privada que eu tive um trabalho, foi muito legal, foi muito bom mesmo, né? Tinha os amigos, aquela coisa toda, tinha os problemas. E o grupo ainda existe, né? Tem pessoas que nós trabalhamos há 40 anos, ainda existe. Até me botaram no grupo. Mas eu quase não participo, porque tem muita gente que eu esqueci o nome, gente. Aí, o que adianta? A pessoa vai falar assim, você lembra aquele dia, assim, assado? Não. Se perguntar para mim o que eu comi a semana passada, vou falar assim, não, peraí, deixa eu parar para pensar. Gente, aí não dá, né? É legal, é bacana. Eu tenho amigas, né, que eu trabalhei, né? Então, a gente às vezes troca ideia, mas o grupo ainda continua, né? Continuam se encontrando, aniversário de um, aniversário de outro, não sei o quê, vamos aglomerar aqui, vamos aglomerar ali e tal, aquela coisa toda, né? E isso daí, a gente passa muito tempo realmente dentro da empresa. Até quando eu fui para o Ministério da Justiça também, né? Tem um ou dois que eu me comunico, né? Que são da minha época, mas, sinceramente,
não faço muita questão assim, sabe? Porque aí são outros assuntos, aí são outras coisas que não vale a pena. E essa parcela de tempo que operamos nos locais de trabalho profissional irá se refletir sobremaneira em nós mesmos, em nossa família e na sociedade em que laboramos. É muito interessante esse tema, porque é verdade, né? Às vezes você passa anos, vamos dizer, numa empresa. Eu, há pouco tempo, eu estava vendo, Jacila, um documentário sobre a Varig, né? E sobre como alguns companheiros, né? Nossa, foi uma coisa muito, muito chocante mesmo, principalmente muitos que perderam o emprego, né? Muitos pilotos que alguns até suicidaram, né? Porque a vida praticamente quase que acabou para muitos deles, né? Foi um documentário que eu vi há muito tempo e que o grupo se reunia ainda, né? E foi muito triste, muito, muito triste mesmo. Assim como a Varig, tantas outras empresas que se acabaram assim, sabe? Da noite para o dia. Já pensou você acordar de manhã e falar assim, você já não tem mais emprego? Nossa, que loucura, gente. E aí? Como é que faz? Olha a luta, né? Quantas pessoas e quantas empresas já aconteceram isso? Algumas pela má administração, outras, no fundo, a gente bota má administração mesmo, né? Outras pensando muito mais, vamos dizer assim, os patrões, no seu umbigo, né? E deixando os funcionários, às vezes, em situações lamentáveis, e alguns se perdendo ou entrando em processos assim, em relação à saúde. Nossa, mãe, devastador. A pessoa tem que ter muita força mesmo, porque não é nada fácil. Há pouco tempo, nós vimos uma dessas empresas de automóveis fechando. E aí? Como é que ficam essas pessoas? Como é que fica isso? Né? Então, é muito complicado mesmo, sabe? E aí ele cita um autor chamado Stephen R. Covey, por exemplo, aborda em certa parte do seu livro os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes a questão da interdependência, isto é, nós somos independentes, mas vivemos interrelacionados. Temos, então, nossa liberdade, nossa independência, mas não podemos esquecer que, ao vivermos com outras pessoas, temos também que as respeitar e admitir a sua maneira de pensar, diferente e de agir com outra forma. Pois é, porque trabalhar em grupo, no grupo, tem essas situações, né? Tem essas dificuldades, tem essas situações. Às vezes a pessoa é promovida, puxa o tapete da outra, às vezes aquela pessoa que foi promovida não tinha tanta condição, mas é promovido. Muitas vezes a gente vê, e eu vivi isso, não comigo particularmente, mas com profissionais que tinham muito tempo de carreira vamos dizer, em certo departamento, chega uma pessoa mais nova, uma pessoa com mais conhecimento, uma pessoa que estudava, e havia uma certa revolta, mas como que essa pessoa vai tomar o meu lugar? Não, ela não está tomando o seu lugar. As coisas vão modificando, elas vão modernizando, e isso vai acontecendo, né? Então, muitas vezes tem isso daí. E há uma resistência muito grande em todos nós. Porque, principalmente, que às vezes a gente não para pensar o seguinte: nós estamos temporariamente sendo, vamos dizer, no meu caso, temporariamente eu fui um funcionário público federal, temporariamente eu fui professor, temporariamente eu fui qualquer outra profissão que seja. Então, é muito passando mesmo, né? Eu, na minha cabeça, eu nunca tinha imaginado de um dia chegar no ponto em que eu cheguei como funcionária pública federal,
como um agente federal. Na minha cabeça, nossa, mas se perguntasse para mim há anos atrás, eu ia falar que não, nem sabia, gente. Eu me lembro só que uma vez eu estava em Olinda, Pernambuco, aí uma pessoa foi pagar no caixa, quando ela abriu, viu um brasão, que eu acho que era da Receita Federal. Nossa, eu achei lindo, maravilhoso. Eu falei, ai, meu Deus, o dia, será que eu vou ter um brasão desse? Aí foi quando eu tentei a Polícia Federal e passei, né? Fui a única mulher do estado de Pernambuco a passar, não sendo pernambucana. Eu e mais uma, né? Mas eu fui na frente e ela foi depois. Então, é aquela coisa que chama realmente atenção, essa coisa toda, né? E aí é o que ele está falando aqui, né? Ele continua aqui. Covey destaca nessa situação que a vitória particular antecede a vitória pública e que, conforme nos tornamos independentes, proativos, centrados nos princípios corretos, guiados pelos valores e capazes de nos organizar e agir conforme as prioridades da nossa vida com integridade, então poderemos escolher a interdependência, a capacidade de construir relacionamentos ricos, duradouros e produtivos com outras pessoas. Isso é muito interessante porque algumas vezes, não sei se já aconteceu com vocês dentro do trabalho que vocês exerciam, mas tinham pessoas que às vezes usavam, vamos dizer, o material do trabalho e não utilizava bem. Eu tinha, por exemplo, eu precisava usar sempre carro, né? Então tinha amigos que dirigia, se tinha um buraco, ele passava no buraco. Às vezes eu falava assim, o buraco, o carro não é meu mesmo? Olha só, o carro não é meu mesmo, mas você precisa dele. Se você não tratar ele direitinho, você, numa situação grave qualquer, você vai precisar dele. E aí? Como não é seu mesmo, eu estrago. Quantas coisas. E a gente sabe que o nosso país é conhecidíssimo pelo desperdício. Quantas coisas a gente vê de empresas assim que você olha, você para e fala assim, nossa, mãe do céu, por que todo esse desperdício? É o que ele coloca, né? Se você não faz, não toma cuidado, né? Como que você vai construir, né? Vai escolher a interdependência e construir relacionamentos ricos, duradouros e produtivos com outras pessoas. Lógico que tem as situações em que as pessoas querem usar as outras, mas a gente sabe que há arrastamentos, mas não irresistíveis, né? Então, há arrastamentos, sim, mas não irresistíveis. Quando atingimos esse grau de independência salutar, é porque ocorreu a vitória particular, a vitória do indivíduo. A partir daí, já poderemos escolher a interdependência, ou seja, uma relação boa e saudável com os outros. Eu, na época que eu trabalhava com passaportes, né, uma coisa que eu sempre procurei prezar era o respeito a quem ia solicitar o documento, né? Eu acho que a pessoa precisava ter, por nós, né, funcionários, o mínimo de respeito. E era numa época, cheguei a trabalhar na Praça Mauá, em que a fila dobrava o quarteirão todinho na praça. Tinha pessoas, às vezes, que chegava lá às 7 horas da manhã, ela ia ser atendida às 4 da tarde. Era um local que eu não gostava de ficar, porque a falta de empatia, a falta de respeito com o outro era intensa, intensa. E as pessoas não tinham direito nem de reclamar. Se reclamasse, era voz de prisão, se reclamasse, está falando o quê, se reclamasse... Era uma coisa assim, nossa, mãe, chocante mesmo, né? Então, isso daí acontece no mundo, não somente público, como no mundo particular. Há poucos anos agora, eu encontrei um amigo que é também funcionário, né? E que ele virou para mim e falou assim, você lembra de uma situação em que quando você foi fazer a inscrição, você estava sem identidade? Eu fui no último dia, só que eu estava sem identidade.
e ele virou para mim e falou assim: você pode ir em casa, pode voltar amanhã que eu faço a sua inscrição. E realmente aconteceu. Quando eu fui em casa, é aquela coisa, né? Sair sem identidade, né? Só cabeça minha mesmo, né? Aí, realmente, ele fez a minha. Graças a ele, eu entrei, porque ele fez a minha inscrição mesmo no outro dia, mesmo tendo sido encerrado, né? E como eu falei para ele, é uma gratidão que eu tenho com você. E isso a gente observa que são vitórias que você vai obtendo quando você vai trabalhando realmente com essa espiritualidade, né? Não é ali, você está dentro de uma empresa porque eu tenho que derrubar o fulano, porque o fulano, para mim poder se erguer, seguir, não sei o quê, geralmente não vai muito tempo longe. Então, hoje em dia, é uma coisa assim incrível, né? Se antigamente, né, a gente tinha funcionários que ficavam 40 anos, bota assim, né? Era 30 e tantos, mas ficava. Hoje, tem muita gente que já entra pensando assim, quando eu me aposentar, em vez de estar com 1 mês de casa. Eu falei, meu Deus, já está pensando nisso, né? Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Vai nada, a gente não faz nada disso. A gente fala que vai fazer, vai viajar. Eu não vou fazer nada para ninguém. Até me lembro que teve uma companheira que falou, não sei quem foi que falou, né? Que a amiga maravilhosa, tal, ela se aposentou e aí foi perguntada a ela se ela gostaria de fazer um trabalho voluntário. Ela falou assim: não quero. Eu trabalhava porque me pagavam. Agora eu vou trabalhar de graça, né? Quer dizer, olha só, é um negócio meio estranho, né? Mas a gente tem que entender. Tânis Eliwell vem percorrendo o mundo para trazer a espiritualidade para o local de trabalho há algumas décadas. Fruto dessas atividades é o livro Trabalhando com Alma. Ela disse que a própria palavra organização vem de organismo, onde as suas partes interdependentes trabalham juntas para manter as atividades vitais do todo. Completa dizendo que, assim como os organismos vivos, os empregados e suas organizações têm uma relação simbiótica, isto é, a saúde de um afeta a do outro. Quando um vai mal, o todo se ressente. E é muito interessante, é verdade. Se você não está bem, e você está numa empresa, você não está bem, vai ter problemas. E se a empresa também adoecer, o funcionário adoece. Se a empresa, vamos dizer, né, os proprietários, seja o que for, só visam o lucro, não querem saber se o funcionário perdeu alguém, morreu alguém, se está doente, se está isso, está aquilo, nada. É só o lucro, ela não dura. Ela vai, mas vai chegar um momento em que ela vai desaguar abaixo. Tem um caso, e isso é muito interessante, engraçado não, interessante, que é a história de um professor, que eu estou contando porque ele contou na palestra pública, então não tem segredo algum. Ele dava aula de matemática para uma turma e a turma, ele não gostava da turma. Assim, não gostava, não havia aquela interação com a turma, né? E era uma turma difícil. Ele mesmo falou o seguinte: eu fazia o meu papel, eu entrava, botava a matéria e ia embora, entrava, botava a matéria e ia embora. Eu não tinha isso. Não ficava aquela coisa, aquele envolvimento pessoal, né, com a turma, aquela empatia. Ele não tinha. Primeiro que era uma turma muito complicada, uma turma muito difícil, né? Então ele sempre fazia isso. Aí um dia uma aluna lá da frente virou e falou assim: e a fulana não veio. Aí ele perguntou assim: quem é a fulana? Que senta. A menina sentava tipo 2 ou 3 cadeiras atrás dela. Ele falou assim: não veio por quê? Ela se suicidou. Ele diz que ele teve um impacto tão forte ali que ele parou e falou assim: minha aluna
ele já estava com a turma há algum bom tempo, né? Vamos botar assim, talvez alguns aninhos, não muitos. Ele diz que foi um impacto tão grande, que aquilo doeu nele tão forte, que ele parou que ele encerrou a aula e falou assim, olha, gente, então é todo mundo dispensado. E aquilo remoeu a cabeça dele, remoeu de tal forma que provocou nele um sentimento de culpa. Por quê? Ele era apenas vamos dizer assim, um apresentador, né, de matéria. A relação dele com a turma não tinha. Apenas jogava a matéria para o pessoal. E aí, a partir daquele momento, ele começou a observar os alunos. Tinha aluno que ele nem sabia o nome, e nem fazia questão de saber o nome. Né? E aí, o que vai dizendo ali, como ele fala as organizações, a gente fala da questão do trabalho, a espiritualidade também a gente leva para o nosso dia a dia, o professor também para dentro da sala de aula, né? Então, não tinha essa coisa e aquilo chocou ele profundamente. Foi quando ele começou a despertar e começou a parar e pensar assim, o que é que eu estou fazendo com o conteúdo que eu tenho? Eu tenho conteúdo, mas eu não posso ter só conteúdo, eu tenho que ter empatia com esse grupo. Eu não posso apenas jogar a matéria. Eu tenho que saber o que fulano sente, o que Beltrano sente e tal. E aí foi quando ele resolveu modificar a vida dele nesse sentido, né? Para ele saber o que o aluno o que o aluno tinha, o que o aluno fazia. É muito engraçado que tem uma outra história que é o oposto. É uma amiga minha, a Maria Inês conhece, a Vânia. Ela conta que quando ela era professora, né, dava aula não sei aonde, ela tinha um aluno que todo dia dava uma rosa vermelha para ele. Né? Aí, Carmen, você acha que não ouviu, é porque você caiu, não foi? Não, né? Então, o que eu contei, mais ou menos, foi o caso de um professor que ele não tinha uma empatia com a turma. E aí teve um aluno dele que suicidou-se. Ele não sabia nem o nome da aluna, nem quem era, nem aonde ela sentava direito, vamos botar assim. E que isso o impactou muito. E, por causa disso, ele resolveu modificar a forma dele levar o conteúdo para a turma. Tá? Então, foi isso que eu falei, entende? E esse outro caso é diferente. A amiga minha disse que tinha um aluno que todo dia de manhã levava uma rosa vermelha para ela. E ela botava em cima da mesa, botava em cima dos livros e tal. Aí teve uma vez uma briga dos dois alunos, né? E tal, foi brigando, aí ela foi se separar. Aí diz que um aluno virou para ela e falou assim: a senhora quer saber de uma coisa? Sabe essa rosa vermelha que ele traz para a senhora toda segunda? É que ele passa ali na esquina, tem um despacho arriado, ele pega a rosa vermelha e traz para a senhora. Aí diz que quando os amigos ficaram sabendo, ninguém queria pegar os livros dela, porque ela botava a rosa dentro do livro. E às vezes ela falava assim, fulano, pega os livros. Não, tá com macumba o seu livro, não vou pegar, não. Tá com macumba. Olha só como é que é. Macumba, primeiro, que não é o termo exato. Macumba é uma árvore, macumba é um instrumento, né? Então, a gente observa que essa empatia, isso é muito importante na vida da gente, seja na vida privada ou na vida pública, né? Seja no trabalho em escola, ou seja no trabalho numa fábrica, você saber com quem você está lidando, você saber com quem você está conversando. Há um terceiro caso muito interessante, diz que é verdade, que aconteceu nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Tinha um funcionário que todo dia que ele passava, ele cumprimentava o vigilante. Todos os dias, tal. E teve um dia que ele entrou, cumprimentou
E na hora da saída, quando ele entrava e quando ele saía, na hora da saída, ele viu que ele não saiu. E ele achou tão estranho aquilo, né? Aí todo mundo saiu e ele nada. Aí o vigilante foi. Eles trabalhavam em câmaras frigoríficas. E o vigilante foi dar uma andada na empresa, e aí ele percebeu que alguém estava chamando. Ele tinha se prendido sem querer dentro de uma câmara frigorífica. Olha só, né? A situação que poderia gerar uma tragédia, né? Como o vigilante sempre recebia dele todos os dias o cumprimento, naquele dia ele sentiu falta. Naquele dia ele falou: opa, tem alguma coisa errada. Né? Olha o trabalho da pessoa em cima disso, a empatia, né? Esse trabalho, vamos dizer assim, espiritual, emocional, né? Em cima de todo o trabalho que ele fazia. E é o que diz aqui. Diz ainda, né, o segundo autor, que as organizações saudáveis, em termos físicos, emocionais, mentais e espirituais, são as que obedecem às leis naturais. E é verdade. Se a empresa obedece à lei natural, qual é a lei natural? A lei divina, né? Tudo flui maravilhosamente bem. Mas se não ocorre isso, as coisas vão pegar, as coisas vão dar problemas seríssimos, né? É muito interessante que há um caso em Teresópolis, de uma empresa em Teresópolis, em que a pessoa que tinha essa empresa, né? Como ela não tinha nem mais nenhum herdeiro, o que ela resolveu? Ela resolveu colocar os funcionários no testamento dela. E quando ela faleceu, ela colocou a empresa no nome dos funcionários. Eles que ficam gerindo essa empresa. Aí tem aquelas fofocas de bastidores, né? Aí tem uns que dizem que dois passaram a perna em não sei quem e ficou com a parte não sei do quê, aí aquelas coisas todas. Mas aí a gente sabe que no final, nós estamos aprendendo que no final não vai ser nunca entre eles e nós, e sempre entre eles e Deus. Então, se passou a perna, se puxou o tapete, ou se fez isso, ou se fez aquilo, no final é com Deus. É lá com Ele que você vai sentar e vai chorar suas pitangas, né, como diz. E aí vai se ver como é que as coisas estão. Aí diz assim: as leis naturais são as leis da vida, da inter-relação e do respeito por tudo aquilo que é criado, estabelecendo uma consciência mais plena pela preservação do bom ambiente físico e espiritual. Né? Então, a gente observa assim, o quanto é importante, né, em todas, vamos dizer assim, em toda parte da nossa vida, seja na nossa parte de inter-relação, seja nas empresas, seja no nosso lar, seja o que for, o quanto é importante nós obedecermos essas leis naturais. Né? Eu já contei para vocês, né, em que o dia desse eu passei novamente lá perto da casa da pessoa, aí eu me lembrei da história que a mulher falou para mim, que eu cortei acho que umas 20 mangas erradas do vestido, coitada, deu um prejuízo a ela daquele. Né? E que ela lançou vamos dizer, um anátema. Você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém na vida, né? E aí, anos passaram, lá está ela chegando lá no meu local de trabalho para fazer um passaporte, né? E aí vem aquela vontade, né? Oh, você não me lembra de mim, não? Olha, eu sou. Aí depois eu falei assim, para quê, né? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar, né? É aquele tal negócio. Lógico que às vezes eu lembro e começo a rir e tal, né? Mas eu não poderia tomar. Se eu tomasse aquilo como verdade única, eu não tinha crescido para lugar nenhum. Então, não tomei como verdade única, né? Tá? Bem, aí ele continua aqui. Ela, a autora, chegou a ponderar que o nome correto
para cargo superior, em vez de diretor executivo, deveria ser diretor evoluído, que possuísse condições gerenciais e espirituais para transformar a sua organização numa empresa com alma. E é o que a gente vê vários CEOs que falam, né? São esses, vamos dizer assim, esses. Oi, amiga. Por favor, eu não consigo, já caiu 5 vezes. Eu queria saber onde está aqui a página no livro. Agora eu vim até passá-la, porque hoje está dificílimo. 67. Página 67. Obrigada, vou ver se eu consigo. Tá? Agora eu vim para a sala. Obrigada. Então, esses CEOs são os personagens, né, que essa transformação pessoal e profissional não cabe mais hoje na empresa aquele funcionário que quer vencer tudo no grito, né? Faz porque eu estou mandando. Né? Aquele ditado que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, isso aí não funciona mais, porque hoje nós vivemos num mundo em rede. Exemplo, olha só o que sai em relação a assédio. Assédio não apenas assédio sexual, assédio até em termos psicológicos, e não apenas de mulheres, até de homens também. Tem homens também que chegam e denunciam, e precisa denunciar. Às vezes a pessoa fala assim, porque eu preciso desse emprego. Isso era antigamente, precisava de emprego, e o patrão fazia e acontecia. Agora, há pouco tempo, numa dessas grandes lojas de departamento, houve, né, está havendo uma investigação em termos disso. Né? Quer dizer, então a gente observa que ainda nós, homens, ainda estamos assim, de passo de tartaruga para mudar isso daí. Né? Aí continua aqui. Thames Halliwell estabelece com propriedade uma diferença entre emprego e trabalho. Emprego, diz ela, é o que satisfaz nossas necessidades financeiras e físicas. O trabalho é o que satisfaz as nossas necessidades emocionais, mentais e espirituais e dá sentido à nossa vida. Eu não sei se é de Confúcio, é um desses grandes filósofos, né, que ele diz o seguinte, ame o seu trabalho, ame o seu emprego e nunca trabalharás um dia na vida. Porque se você ama aquilo que você faz, você nunca trabalhou um dia na vida. É muito triste, às vezes, né? Aquilo que eu falei, e isso acontecia aí comigo, nossa mãe, muito. Ai, meu Deus, sextou, que tinha que chegar sexta, não aguento mais. Às vezes, segunda de manhã. E tem estatísticas que dizem que na segunda-feira de manhã é o caso de pessoas que entram muito em depressão, porque voltam a trabalhar. Pessoas que falam assim, eu que não queria trabalhar nunca na minha vida. Se a árvore trabalha, tem que trabalhar a seiva. Se os animais fazem as coisas que eles têm que fazer, porque nós achamos que a gente não tem que trabalhar. Eu queria ter uma vida boa, vida maravilhosa, não me preocupar com nada. Só que aí você tem uma casa boa, você quer um carro bom. Você tem um carro bom, quer roupas boas. Aí há uma insatisfação. E você nunca chega no ponto aonde você quer chegar. Né? Aí continua ela dizendo, a personalidade, continua Tânis, pensa em termos de emprego, enquanto a alma anseia por um trabalho significativo. Né? E a gente vê que tem pessoas que vão, por exemplo, o Niemeyer, que chegou a 104 anos, praticamente trabalhando. Ele amava o que ele fazia, gente. Ele amava. Porque se você não ama o que você faz, você não vai chegar lá.
Você vai querer chegar logo, aposentar logo, e diz que vai sair, vai fazer isso, e quando não, alguns acabam tendo outro tipo de vida. Eu lembro do meu pai, que meu pai foi militar durante 30 e poucos anos, e ele, depois que ele foi para a reforma, ele acabou caindo no álcool, aí virou alcoólatra. Coisa que ele não podia fazer quando ele estava nas Forças Armadas, porque ele tinha que apresentar um padrão de comportamento, né? E quantas pessoas acontece isso? Quantas pessoas que trabalham desesperadamente para ter, na hora que aposenta, morre. Na hora que aposenta, tem um problema. Na hora que aposenta, quer dizer... Então, como ele diz aqui, a Tanis, né, ela diz que a personalidade pensa em termos de emprego, enquanto a alma anseia por um trabalho significativo. Deve ser muito triste quando alguém está trabalhando em algo que não gosta. Passa 30 anos trabalhando em algo que não gosta. Eu acho que deve ser muito triste mesmo. Às vezes fala assim, aí a gente fala, mas por que não muda? Não, o trabalho é o que me dá o dinheiro, dá isso, mas não te dá satisfação nem alegria. E aí, o que você faz? Vai ficar insatisfeito 30 anos. Aí, depois de 30 anos que se aposenta, vou aproveitar a vida. Consegue viver 2 anos, acabou, já era. E aquilo que você podia ter feito, podia ter ousado, podia ter arriscado, podia ter falado, eu podia ter ido mais à frente, por que não foi? Medo de quê? Lógico que um pai de família não pode chegar e falar assim, olha, eu vou largar tudo e você não sei o quê. Não, calma, que não é por aí. Mas, pelo menos, ele começa a observar alguma coisa. Está numa coisa que não gosta? Busca algo que goste. Há pouco tempo eu estava lendo um caso de um médico que ele estava trabalhando tal, e ele falou assim que ele já não aguentava mais, ele não aguentava mais, ele não queria mais, ele queria trabalhar em outra função. Ele largou a medicina e foi trabalhar com gastronomia. Está realizadíssimo. Está bem. Falou, estou rico? Estou não. Mas eu estou bem, eu levanto com satisfação para ir trabalhar, né? Aí ele continua aqui. Dr. William Gallery, né? Deixa eu ver. Eu acho que esse Dr. William Gallery eu vou deixar porque ele vai fazer alguns questionamentos. E eu acho que a gente poderia deixar para não dar um corte no meio do trabalho, tá? Alguém quer colocar alguma coisa em relação a isso que nós falamos, em relação da espiritualidade nas empresas? Eu achei um tema tão interessante esse do livro, gente. Alguém quer falar? A Nete Guimarães, essa que todo mundo conhece, né? Aquela palestrante, que é cientista e tudo, né? E ela conta um caso a respeito desse amor pelo que a pessoa faz, e que quando a pessoa faz como amor, gosta daquilo, se envolve, fica bem naquele ambiente, naquela função que a pessoa faz, o Alzheimer não tira essa habilidade dela, nem o Alzheimer tira. Aí ela contou um caso que eu achei muito interessante, que até o médico que estava ali por perto ficou impressionado. Havia uma senhora que estava no asilo e uma mulher grávida foi visitar uma outra paciente lá, naquele hospital. E ela começou a entrar em trabalho de parto, essa moça. E aí ninguém sabia o que ia fazer, aquela confusão, e chama médico, e havia um médico lá, mas ele era neurologista, e ele nem pensou em ajudar, porque ele nem sabia o que ele ia fazer. Aí diz que, de repente, aparece uma paciente, uma senhora, e aí viu aquela situação e fez o parto daquela mulher. Fez o parto daquela mulher. E era uma senhora com Alzheimer, né? E fez o parto daquela mulher
com uma habilidade impressionante, e esse médico estava assistindo tudo. Aí ele ficou pasmo. Aí, de repente, chega a enfermeira, chega um médico, aí ela se afasta. Aí ele ficou impressionado. Ele disse, bom, eu quero ver o boletim dessa senhora, porque não é possível que ela tenha Alzheimer, não é possível. Ela agiu com uma perfeição, com uma técnica invejável. Não é possível. O Alzheimer dela deve ser muito leve, deve ser uma coisa muito simples, né? E aí disse, não, senhor, o Alzheimer dela é do último grau, né? A gente tem certeza. Aí, não, eu tenho que saber, eu quero saber. E aí ele começou a se interessar. Por isso que quando ele viu os exames, tudo que tinha dela, documentado dela, ela tinha o Alzheimer no último grau. Aí que ele ficou impressionado com como é que aconteceu aquilo. E aí ele começou a fazer pesquisa e ele começou a descobrir matemáticos que conseguiam fazer equações daquelas de muito aprimoradas, né? Matemáticos conseguiam fazer, tem até no WhatsApp, outro dia me mandaram um vídeo de uma senhora na cadeira de rodas, quando escutava o Lago dos Cisnes, e era uma bailarina famosa, e ela faz os movimentos, né? Ela faz os movimentos como se ela estivesse dançando. Então, tem essa coisa, né, que é perfeito, que se você tem espiritualidade naquilo que você faz, o Alzheimer não tira de você. E aí ela é esse exemplo dessa senhora que fez o parto, que era uma enfermeira, que sempre foi uma enfermeira brilhante, aquilo continua na gente. Então, a gente leva para outras vidas também aquilo que a gente faz com amor, né? É muito verdade, bacana. Eu escutei também a reportagem dela, eu fiquei impressionada, até chorei, foi muito impactante. É verdade, né? Quando você faz aquilo com amor, aquilo fica lá dentro de você, em algum momento aquilo vem à tona, aquilo desperta, né? Eu acho que deve ser muito bom você olhar para trás e falar assim, nossa, eu fiz muita coisa boa. E eu falo para vocês, eu fiz muita coisa boa dentro da área que eu trabalhei, eu tenho certeza disso. Situações de pessoas, às vezes, me agradecerem até hoje, vamos dizer, a atitude que eu tomei em relação a certas situações, e dá bem-estar, entende? Eu acho que isso é importante na nossa vida. Alguma colocação, Jacira? Nenhuma colocação, não. Não, né? Não. Olha, amiga, aquilo, como a nossa colega colocou, Carmen, né, Carmen? Aquilo não detona, ele fica lá no inconsciente. E ela vendo aquela movimentação, como outro médico estudou em outros pacientes, matemático, etc., ela se prostou e fez com toda a habilidade dela, como se ela não tivesse absolutamente nada. Esse é muito bom escutar esse vídeo da Ana Guimarães. Muito, muito legal. Alberto, alguma colocação, Alberto? Esse tema que o Jason trouxe, ele nos traz aqui o momento que o mundo empresarial também vive, né? Os novos paradigmas, né? Então, por exemplo, hoje a gente vive o ESG, né? Que é o meio ambiente, o social e a governança. Então, as empresas elas estão mudando. Hoje se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com a questão social da empresa, a inserção da empresa na sociedade, respeitar o tipo de condição social, respeitar a condição sexual e vários outros aspectos. Então, isso tudo hoje está mudando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. É lento, né? Porque você vê que uma grande empresa, tipo, por exemplo, uma Roche, uma Volkswagen, ou uma Média, tem uma tendência para esse padrão, mas o pequeno
proprietáriozinho da esquina, ainda está no sistema medieval de, como você disse, de ofender o empregado, explorar o máximo que pode, uma relação desrespeitosa. Então, mas isso, no decorrer do tempo, vai mudar, porque é inevitável, né? Porque a sociedade está despertando para um novo modelo, né? Esse modelo antigo, explorador, espoliador, desrespeitoso com a mão de obra, tu pode ver que até mesmo na esquina, quando é um dono de uma padaria, dono de uma oficina mecânica, seja qual for o tipo de ramo, quando o patrão tem essa consciência, a empresa funciona bem melhor, né? Com certeza. Flui melhor, porque o empregado está satisfeito, porque ele é respeitado. Então, agora, quando não acontece isso, quando o empregado não é respeitado, ele faz o menos possível, faz tudo obrigado, faz forçado, faz se mandarem, se não mandar, ele fica na dele e não faz nada, não tem iniciativa, né? Então, esse aspecto da espiritualidade nas empresas, a mudança no geral, é uma necessidade, né? É verdade. Porque é preciso você humanizar a empresa, né? Porque só pensar no lucro, na competição, é muito destrutivo isso, né? É verdade, né? E para muitos de nós que passamos o maior tempo dentro dela, precisamos ter essa humanização, né? Precisamos ter essa valorização. É muito interessante você estar colocando isso, porque hoje eu li algo aqui na internet bacana. Acho que em São Paulo, se eu não me engano, um rapaz ligou para a empresa, que sempre ligava e pedia pizza, né? A atendente, é um delivery, a atendente, quando ele falou, ela falou assim: está tudo bem com o senhor? Aí ele falou assim: não, não está tudo bem. Minha mãe faleceu faz 2 ou 3 dias, acho que fazia uns 3 dias. Aí a menina fala, conversa, a menina diz tanta coisa bacana, conforta, consola, ainda fala para ele assim: olha, isso pode deixar, sua pizza hoje vai ser grátis. E aí ele resolveu e botou na internet a forma como ele foi tratado. E teve várias visualizações, vários compartilhamentos. Olha só que interessante, ouvindo, a atendente, ela não pensou assim no lucro da empresa, ela pensou naquela pessoa que ela estava conversando, e aí ele disse que chorou até, né, quando ele falou, e as palavras de conforto e consolo que ela passou para ele valeram muito mais até que a pizza, né? Olha só bacana como nós temos isso. O problema é que às vezes a gente acha que não tem, a gente tem algo dentro de nós, nós temos uma luz, nós temos uma energia, nós temos um amor que a gente pode doar de várias formas. Estamos afastados, estamos isolados, mas a gente pode fazer isso, né? Márcia, alguma colocação, Márcia? Eu posso falar alguma coisa. Vou falar sobre a minha mãe. Uhum. Você sabe que minha mãe tinha demência vascular devido à arritmia cardíaca. Era poucas as vezes que ela sabia quem eu era, meu nome, tudo. Uhum. Mas ela, em todas as refeições, ela agradecia a Deus. Ela nunca esqueceu. Nunca esqueceu de rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Ela sabia direitinho. E tudo que a gente fazia, ela agradecia. E a Lourdinha, a Kátia iam lá, né, da assistência a ela, e ela se transformava. Porque a Lourdinha tirava a gargalhada dela. E quando a Lourdinha falava que ia embora, ela não queria que a Lourdinha fosse embora. Uhum. Né? A minha mãe era uma pessoa muito resignada com todos os problemas dela. Eu acho que isso já era espiritual mesmo, né? A espiritualidade dela não esquecer de agradecer, de orar, essas coisas todas, né?
Uhum. Uma coisa que tocou muito em mim em relação a ela foi isso. É bacana, né? Isso é muito bom. O, o, Rosângela, Ah, quando você fala essa questão da pizza aí, né, que devido ao problema que a cliente relatou, você vai receber uma pizza de brinde, né? No programa da CBN, na rádio CBN, do Milton Teung, todo dia de manhã, aos sábados, tem Sua Marca Vai Ser um Sucesso. uhum, E são dois especialistas de marca que falam sobre a importância das empresas construir uma marca bem-sucedida. E aí ele fala que qualquer empresa de qualquer tamanho, desde a padariazinha até uma grande empresa, ela tem que zelar por essa marca. E a uhum. padaria pode cativar o seu cliente com questões pequenas, o sorriso do orientar o funcionário a sorrir para o cliente, a oferecer, só quer provar, coisas desse tipo assim que criam um vínculo, né? Uhum. Às vezes, uma coisa dessa te conquista e você deixa de ir para outro concorrente, Com certeza, com certeza. que É aí isso. faz a diferença, né? Então, Faz muita diferença. exemplo de coisa que você vai naquela loja por causa daquele clima que surge naquela loja, né? Isso aí. Isso, né? Nossa, mãe, a pior coisa é quando você vai na loja, a pessoa nem olha para você. Já corta você. Alguém está com Pois luz é. ligado. E aí, no caso, na empresa também, né? Quando é uma relação existente dentro da empresa, que o empregado se sente à vontade, se sente integrado à empresa, respeitado, motivado, olha, gente, o resultado é outro, não tem É como outro ser. resultado, com certeza. Quando é o empregado contrariado, revoltado, se sentindo espoliado, ele vai jogar contra. Tudo que puder fazer contra a empresa, vai fazer. Porque não existe espiritualidade, não existe um sentido de respeito, É, de solidariedade na convivência. Então, isso é necessário. Eu acho que qualquer nível que seja de dono de empresa, ele tem que ter essa preocupação. é isso aí mesmo, Humberto. E eu faço uma sugestão a vocês. Assista um filme chamado O Estagiário. Ótimo, maravilhoso, muito bom mesmo. Eu esqueci o. Eu acho que é Roberto De Niro, se eu não me engano. Não tenho certeza, não. Érica, querida, você está por aí? Oi, Rosângela. Oi, Oi, meu gente. Boa noite. Estou aqui. Que bom ser de volta. amor, que Seja bom. bem-vinda novamente. Quer fazer algum comentário sobre essa espiritualidade na empresa? Eu achei tão bacana esse texto também, né? Muito bom, né, Rosângela? E assim, a gente está super na sintonia que eu tinha justamente aberto até a matéria da pizzaria, porque eu tinha feito essa associação também. Eu achei casou muito, né, bem Casou, né? com o tempo, né? Aí Ah, eu gostaria só de então compartilhar aqui só as palavras dessa atendente, está até tá. aberto aqui, que ela ficou, como a Rosângela falou, né? Esse ato acabou sendo compartilhado nas redes sociais, né? Pelo rapaz. E aí a menina que fez aquilo ficou muito surpresa. E aí quando ela foi entrevistada, ela disse o seguinte, olha só, que ela trabalha também em uma empresa de cobrança durante o dia e que é tudo tão automático que, então, no atendimento na pizzaria, eu sempre procurei ser o mais atenciosa, conversar, sempre perguntar se está tudo bem. E quando o Adriano falou da morte da mãe, eu senti que precisava falar algo mais para ele, não só simplesmente dizer meus sentimentos. Eu me lembrei de quando meu avô faleceu, não era isso que eu queria ouvir. Então pensei em escrever algo que confortasse ele de alguma forma. E as mensagens que a gente recebeu depois é um sinal de que eu estou no caminho certo. Ela Legal, afirmou, né? muito legal. Ô, Érica, isso aí, essa situação ocorre em que país? Brasil? Na cidade de
Bauru. Em Brasil, Brasil. A gente tem muita coisa boa, Alberto. A gente tem. É trabalhar essa coisa boa, é tirar essa coisa boa. O Jesus não falou, vós sois luz, deixe brilhar a vossa luz. Às vezes a gente quer deixar uma trevinha, né? De vez em quando as minhas trevinhas vão, né, Carmen? A Carmen que tem um ouvidinho nela, não sei o que, né? Mas a gente tem luz, a gente tem coisa boa, a gente tem, sabe? A gente pode trabalhar essa espiritualidade. Bem, queridos e queridas, beijos para o Marcelo. Tá por aí? Está aqui. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Oi, boa noite. Quer falar alguma coisa? Boa noite, beijão. Meu amor, beijão. Não quer falar nada não, né? Não. Tá certo, então. Então, vamos terminar, estamos no nosso horário, né? Eu vou pedir a você, Maria Inês, faça a nossa prece de agradecimento, querida. Pai, nosso Pai maravilhoso, Jesus, nosso irmão, agradecidos pela essa grande oportunidade, que possamos ser sempre essa semente, né? Essa plantinha a frutificar em todos os nossos corações, porque todos nós temos esta centelha divina, quer no trabalho, né? Mas até mesmo nós que já somos aposentados, podemos fazer e praticá-lo em ações, palavras e pensamentos no nosso dia a dia, quer seja em qualquer atividade. É no telefone, recebendo o WhatsApp, quer sendo no telefone fixo, quer sendo na rua, né? Como eu ontem tive como é que eu digo, eu estava voltando de um supermercado lá próximo à casa da minha filha e eu fiquei muito, muito mexida, porque eu estava com as coisas, eu fui comprar pouquíssimas coisas, eu não gosto de transitar muito no Rio. Então, isso é um alerta para nós, porque já foi falado que os nossos irmãozinhos de rua, eles parecem para nós invisíveis, mudos, né? Mas não são nada disso. Eu estava com a bolsa e eu botei a minha bolsa do dinheiro lá no fundo da outra, porque eu temo, né? Por estar no Rio. E eu passei por ele e dei bom dia, já estava de volta. E qual foi a minha surpresa? Ele pediu-me algo. Você tem algo para me dar? E eu falei assim, meu filho, no momento eu não tenho nada, que estava no fundo da bolsa, daqui que eu tirasse tudo, né? Eu disse, outra oportunidade darei. Aí ele falou assim, você tem muito para dar. Olhou nos meus olhos, aí eu já estava andando, retornei, e ele disse assim, você sabe que você tem Jesus no seu coração. Olha, eu fui às lágrimas, eu falei assim, é verdade, meu irmão. Aproximei-me dele e falei assim, você também tem. Você tem esse Jesus no seu coração. Então, isso foi um dia maravilhoso. Então, nós temos que ter esse cuidado com esses nossos irmãozinhos, né, que estão aí ao relento, né, pedindo para que possamos ter um olhar firme, digno, né, mesmo que não tenhamos ajuda material no momento, quer seja um momento, mas tenhamos uma palavra, como ele teve para mim, né? E eu pude, então, ter um diálogo curto, mas um diálogo, para mim, muito gratificante, porque
todos eles são nossos irmãos. Que possamos, não só no nosso trabalho, do dia a dia, que estejamos, né, na nossa, como é que se chama? Na nossa vida diária, de trabalho, de labuta, seja na nossa casa, com os nossos amigos que nos ajudam, né? Os nossos auxiliares, que tenhamos sempre uma palavra de estímulo, uma palavra de amor para com eles, né? E para conosco também, diante de tantas dificuldades, né? E que tenhamos sempre o bem em nossos corações, para que, assim, possamos frutificar e darmos muitos frutos. Muito felizes estamos por sua volta, amiga, e pelos nossos amigos que estão conosco. E pela minha força hoje, porque eu tentei várias vezes e permanecer aqui ouvindo, né? Foi muito gratificante. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos, ao nosso país, ao mundo inteiro e a nós, nos dando força, perseverança e muita fé. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos encerrando, então. Deixa eu desligar aqui.